Portanto, vamos entender, né, como essa transformação aconteceu e quais estratégias foram fundamentais para esse crescimento, né? Bem, Maicon e Camila, obrigado por participarem desse bate-papo, para falarmos um pouco sobre essa história. Primeiramente, conta um pouco sobre a sua trajetória e como tudo isso começou na estética. Lá no condomínio, onde eu morava, lá é tipo um residencial onde tem mais de 5 mil pessoas. E era muita mulher que eu atendia. Eu começava a atender, às vezes, 5 horas da manhã e terminava meia-noite. Então, eu fiquei 5 anos atendendo dessa forma. E aí, depois, a gente viu a possibilidade de abrir uma porta, né, um espaço, porque eu não estava mais conseguindo atender todo mundo. Sim, sim. Né? Eu não estava conseguindo mais, era muita sobrecarga, eu não estava fluindo e estava estagnado. Né? Você precisa evoluir. Se você quiser evoluir, você precisa de mais pessoas e você precisa ter a mentalidade de mudança, né? Ah, sim, com certeza. E como era o faturamento e a estrutura da empresa antes de iniciar com a Mindset? Com vocês, né? Que você fala, né? Isso. Antes, realmente a gente ficava, estagnado nas mesmas clientes. É como se, vou depender só de fulano, né? Só de fulano, só isso, aquilo. E não tinha aquela rotatividade de novos clientes, novos conhecimentos, né? Então, assim, isso é muito importante porque é o crescimento, né? Muitas pessoas, elas não acreditam, mas isso é real. O marketing, ele precisa ser visto, né, dessa forma e hoje em dia a tendência é a gente não conseguir mais viver sem o marketing. Não, maravilha. E o que fez vocês decidirem investir em uma agência e buscar, né, uma ajuda profissional? Foi realmente os números, né? E a queda nos atendimentos, porque só a gente anunciar não é o suficiente. Se você quer crescer, quer aumentar, você precisa, né, buscar em relação à empresa de vocês, né? No caso, em um ano, a gente fez uma reunião ontem, e em um ano deu um salto estrondoso. Maravilha. E qual foi o momento que vocês perceberam que o tráfego pago estava realmente transformando o seu negócio? Você fala assim, tempo? Já no início já. No início, Já né? no início, no primeiro mês já, isso é nítido. Claro que você tem que ter o quê? Estratégia de venda, você tem que ter a paciência, né? Porque vocês nos dão a ferramenta, vocês impulsionam lá, trazem as clientes e aí a gente tem que saber vender também. Sim, sim. Mas no primeiro, a mudança é visível nos primeiros dias. Não, maravilha. E como foi o impacto do aumento na demanda e quantos por cento o faturamento aumentou nesse período conosco? Cara, para você ter ideia, assim, uma média mais ou menos assim, de um ano para cá, ou melhor, nesse primeiro ano de parceria, tivemos um aumento aí em torno de 50% no faturamento, certo? E a gente tem a meta de aumentar isso aí esse ano, né? Nesse segundo ano de parceria com vocês, a gente tem essa ambição, a ousadia aí de poder aumentar, de pelo menos em comparação a um ano atrás, pelo menos 75%, colocar mais 25% de meta para esse novo ano aí. Então, assim, foi um aumento bem significativo, né? No faturamento bruto aqui da estética, da clínica. E isso tem colaborado para a gente poder trazer mais pessoas, né, para poder trabalhar com a gente e, no geral, de uma forma geral, ajudar as pessoas também. De forma, isso é uma engrenagem, né, mano? Uma engrenagem. E exatamente. como vocês se prepararam para atender mais clientes? Cara, então, a gente busca parceria o tempo todo, né? Porque as clientes querem sempre novidades. E não adianta a gente trazer o mais do mesmo, que não vai ter muito engajamento, né? Então a gente procurou sempre estar inovando nas estratégias, juntamente com vocês. A gente procurou estar sempre qualificando as meninas aqui também para poder manter o padrão de atendimento de alta qualidade. Apesar da gente ter a empresa aqui numa região periférica, a gente consegue entregar um serviço de qualidade a um preço bem justo, né? Não é um preço alto, o nosso público não é o público classe A, né? Deixar bem claro aqui, o nosso público é o público classe C, mas levando em consideração a localização, né? A localização geográfica, econômica aqui, as condições aqui da região, a gente consegue entregar um serviço de qualidade a um preço, né, um custo bem conta para o pessoal. Eu acredito que essa seja a chave, né? A chave do sucesso, a gente está crescendo, mês após mês a gente está crescendo o nosso faturamento. Lógico que tem um mês que difere um pouquinho do outro, mas a tendência é sempre aumentar, né? Esse gráfico só tá que sobe, graças a Deus. E é isso, a gente tem novos objetivos para esse ano, de melhorar na estratégia, de aumentar nosso investimento no marketing. O marketing que para a gente se tornou prioridade, né? Inicialmente era só uma experiência, que a gente não tinha vivido ainda, mas agora a gente trata o marketing como prioridade, porque a Camila é prova disso. O celular dela não para de tocar o tempo todo, ela respondendo o cliente de dia, de noite. E isso é bom, né? Isso que anima a gente, né? Porque a gente corre, quando a gente vê não tem uma mensagem, não tem um cliente procurando, isso acaba desanimando. Então, por isso eu e ela deixamos claro que o marketing é prioridade. Não, maravilha. E o crescimento foi tão interessante para vocês abriram uma nova unidade, né? Como foi essa decisão partindo de vocês? Então, a gente abriu uma nova unidade, era uma localização em cerca de 6 quilômetros daqui, né? Desse endereço que a gente está aqui no Cristo Rei. E a gente, na verdade, foi lá onde a Camila começou, né? Então, lá foi algo que a gente resolveu arriscar, né? Investir para ver se
se ia ter uma boa aceitação de público, Uhum. né? E como a gente já tinha um ponto, que era o apartamento que estava lá disponível, né? Sim. Como a gente já tinha material, que eram os equipamentos, a gente comprou alguns outros equipamentos novos também, para levar lá. Já tinha toda a parte da estrutura. Aí futuramente abre em Curitiba, né? Curitiba, João Pessoa, Ô, João Pessoa. Brasília. Os sonhos são grandes, né? Tá certo, maravilha. Bem, e que conselho vocês dariam para quem ainda está em dúvida sobre investir em tráfego pago? Cara, não tenha dúvida, cara. É muito certo, né? Aquele ditado é velho, mas é válido. Quem não é visto não é lembrado. E, infelizmente, o tráfego pago é um serviço inteligente que ajuda o empreendedor. Não adianta a gente ir lá e pagar R$ 50 de impulsionamento, como a gente fazia, que não vai funcionar. Tem que ter uma inteligência trabalhando por trás, tem que ter um sistema, tem que ter uma equipe trabalhando por trás disso, né? Vendo qual é o melhor caminho, decidindo qual é o melhor caminho, qual é a melhor estratégia, qual é o melhor layout, e definir, né, o público-alvo, tudo certo. É tudo estudo, né, por trás, né, Anderson? Isso vocês fazem muito bem, cara. Isso você e a sua equipe estão de parabéns, vocês sabem disso. A gente sempre elogia vocês pelos trabalhos prestados durante esse primeiro ano de parceria aí. E é isso, cara. Se eu pudesse deixar um conselho é esse. Tente pelo menos um primeiro mês ali de experiência, vocês vão ver que o resultado vem, né? Aí vai ser uma contrapartida, né? Você pede, você arrisca, você vai fazer um teste, porém você tem que estar preparado para receber a chuva, a enxurrada de mensagem, né? Sim, O resultado vem. E quais são os seus próximos planos aí de crescimento da empresa? O próximo plano é a gente comprar o prédio aqui atualmente que a gente mora, no local, comprar o prédio que atualmente é a empresa, que ainda não é nosso. A gente tem esse objetivo para esse ano. E a partir desse momento, a gente continuar investindo em mais novidades, equipamentos, melhorar ainda mais a estrutura aqui, se tornar um ponto de referência mesmo aqui na região. Não, maravilha. E se pudessem resumir os resultados, né, que vocês tiveram durante todo esse período conosco, o que diriam sobre a parceria com a agência Mindset? Cara, é uma empresa super qualificada, que é parceira, porque eu acredito que quem chega para somar e te faz ganhar dinheiro é amigo, né? Amigo, né? Nem parceiro, é amigo mesmo. É isso que a gente considera vocês. As dicas que vocês nos dão, a forma como vocês, a liberdade como vocês dão pra gente, né? Pra gente poder trabalhar com vocês em parceria, a disponibilidade no atendimento, a facilidade no contato e atendimento com vocês também. E o retorno financeiro, que é o que todo empreendedor busca, né? E é isso. A gratidão por vocês, por ter nos feito chegar até aqui. Não, maravilha, então. Bem, então é isso, tá? Então, pessoal, quem estiver assistindo esse vídeo, se você quer crescer como a Camila e o Mark, entre em contato com a Mindset e descubra como o marketing digital pode transformar o seu negócio, tá bom?